Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Grangeiro. Você está no canal Imparável para mais uma entrevista muito especial. Mas antes, eu quero pedir a você que assine o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui com muito carinho, com muito cuidado para você não desistir, para você não parar. Não tem como você não gostar do entrevistado de hoje. Ele tem um currículo longo, então espere aí, escute o que ele faz. Ele é palestrante internacional, ele é autor, best-seller, advogado, pai, marido, mergulhador certificado, baterista de uma escola de samba, vocalista e muito mais. Mas há um detalhe, ele não tem as duas pernas e os dois braços. Eu estou hoje com o Marcos Rossi. Marcos, um prazer muito grande estar aqui com você hoje, uma honra pra gente. Prazer é meu, uma honra pra mim estar aqui com vocês. Marcos, conta pra gente, qual é a história do médico que passou mal quando você nasceu? Como é que foi isso? Eu costumo brincar que eu já comecei causando nesse mundo, né? Porque quando minha mãe fez o ultrassom, aos 7 meses de gestação, o cara não percebeu, né? Ele olhou lá e falou, olha, é um menino, aqui tá os bracinhos, aqui tá as perninhas e tal, e tava todo mundo de boa. Quando chegou na hora, pum, eu apareci e vim desse jeito nesse mundo. A primeira coisa que aconteceu, em vez de dar o tapinha na bunda, o médico desmaiou. Pá! E assim já cheguei causando, né? Ele tomou um susto, acho que muito grande, enfim. E aí foi uma sucessão, porque ele desmaiou, aí as enfermeiras tinham que cuidar da minha mãe, de mim e do médico, naquele momento, né? Aí eles tinham que dar notícia para a família lá fora, meu pai estava esperando ali fora já, estranhando a demora, né? Porque ele ia assistir o parto e estava demorando muito. E aí chegaram para ele, pum, contaram para ele, né? E o meu pai é um cara que ele era muito, como eu posso dizer, durão, assim, né? Ele não era muito de amaciar antes de dar notícia, não. E quando ele chegou no corredor, tava toda a família ali, né? Vovô, vovó, tal, esperando. E aí, tá tudo bem? E ele passou andando e falou assim, tá, mas ele nasceu sem perna e sem braço. Vovó, desmaiou também na hora, foi Causando geral. Mas eu nunca questionei muito, sabe, assim, nunca fiquei perguntando o porquê disso ter acontecido. Certo. Porque eu acho que tem um propósito para cada um. A gente tem um propósito. Ninguém veio aqui à toa nesse mundo. A gente tem um propósito. Todo mundo tem o seu. E se você não descobriu o seu propósito ainda, não tem problema nenhum, né? Existe uma forma para fazer isso também, né? Isso que eu ajudo tantas pessoas hoje com isso. Porque eu descobri a minha missão e eu sigo ele da melhor maneira. Mas eu acho que o primeiro passo para isso tudo é você se aceitar da maneira como você é, para descobrir o seu propósito e realizar ele da melhor maneira possível. E eu sei que esse é o seu propósito, um deles, né? Porque no dia que eu o conheci pessoalmente, o mero fato de te conhecer já me inspirou. Você não falou nada. Só chegar. Eu vi você, foi marcante, estava entrando na sala, né? Ali onde nós estávamos, com a cadeira de rodas, com a camisa. Pai de reclamar, a mesma camisa que você está agora, que eu também estou usando, inclusive que está à venda no site do Marcos, marcosrossuperação.com.br, você pode comprar a sua. E só de ver aquilo você já me inspirou. Mudou, girou uma chave em mim naquele dia. Eu falei, cara, que legal. Às vezes eu reclamo aqui e tal, e eu sou uma pessoa que incentiva as outras também, mas eu tenho meus momentos ruins, eu tenho meus momentos que eu tenho que me segurar. E aquele dia você virou mais uma chave em minha vida, e é até por isso que a gente vem se aproximando. Eu sou muito grato por você conceder o seu tempo tão valioso aqui para nós. Obrigado. E eu sei que é uma correria muito grande, uma vida difícil. Para fazer algumas coisas simples, eu sei que para você é mais difícil, e você faz isso com um sorriso muito grande no rosto, né? Obrigado. Cara, porque eu sempre olhei, tudo depende tudo aquilo que você foca, expande, né, cara? Então, se você só foca nas coisas negativas ou no lado ruim das coisas, você só vai atrair mais coisas ruins. Então, a gente tem que tentar, o tempo todo é um exercício isso, né? Olhar o lado positivo daquilo. E eu sempre fiz o que eu gostava. Eu acho que a grande sacada da vida é essa, quando você faz o que você gosta, é mais fácil passar pelas dificuldades. Claro, não dá pra gente fazer o tempo todo, 100%, aquilo que a gente gosta. Mas todo mundo tem um tempinho, ou um minutinho, uma horinha que seja, uma coisa, aquilo que você... Pensa bem, faz um teste aí, escreve aí no papel o que você gosta de fazer hoje, que não depende de dinheiro, que não depende de ninguém para te acompanhar, uma coisa que só você curte fazer.
você já vai achar alguma coisa aí. E focar nisso, nos momentos que você tiver com algum problema, alguma dificuldade, enfim. E eu foquei nisso, fazer o que eu gostava. Então, eu fiz tudo que vinha na minha cabeça, principalmente porque eu não pensava na limitação, né? Eu pensava no que eu queria fazer. Eu enxergava lá à frente. Sim. E aí, eu ia descobrindo os recursos que eu tinha à minha volta. Eu sempre bato nessa tecla para as pessoas aprenderem a utilizar os recursos que estão à nossa volta. Muitas vezes a gente quer uma solução mirabolante, a gente procura soluções extraordinárias, caras muitas vezes, né? Que demandam um certo investimento, mas às vezes é com o mais simples, é com o que você tem do lado que você consegue. E eu usei isso desde pequeno. Essa filosofia segue comigo até hoje. Falando em pequeno, quando é que você percebeu, quando criança, que você era diferente dos demais? Então, quando a gente é criança, a gente não percebe muita coisa, né? A gente só vai vivendo, feliz ali, e criança é criança, né? Mas teve alguns momentos, por exemplo, na hora de jogar bola, né? Eu jogava futebol, você fala, cara, como que esse cara jogava futebol? Eu tinha umas muletas, essas muletinhas, elas eram da minha altura, do meu tamanho, e eu colocava nos braços, e as muletinhas eu punha elas para frente, dobrava o abdômen e corria o campo todo. Sem a menor dificuldade, fazia gol de bicicleta, segurava a bola, jogava para cima, pulava para trás, gol, era o meu jeito de fazer o que eu queria. Mas, no início, até provar o meu real valor, vamos dizer assim, né, eles não me deixavam jogar, eu era sempre o último a ser escolhido, aquela coisa toda. Aí eu comecei a fazer gol. E eu comecei aí, eu curtia o negócio da bola e vamos para cima. E assim foi. Mas o baque maior não foi tanto na infância, né? Acho que o primeiro grande impacto que eu tive foi na minha adolescência, né? Então, eu tinha, acho que 14, 13, eu não me lembro. Naquelas matinês que o pai leva a gente à tarde, né? Aquelas festinhas. E tinha uma menina muito bonitinha, eu queria falar com ela, minha primeira tentativa, né? Hoje eu vou lá, então... Enchi o peito, agora eu vou, né? Não tinha nem cadeira motorizada, mas quando a gente quer fazer uma coisa, sempre tem um amigo que ajuda, né? Os recursos à nossa volta. E aí eu falei, meu amigo, me ajuda a falar com ela. Ele falou assim, claro, te ajudo. Só que ele me empurrou até a menina e saiu correndo. Eu falei, e agora? O que eu faço? Ou eu falo, eu não vou poder ir embora mesmo, né? Só que aí, cara, as primeiras 5 palavrinhas que eu falei, ela falou, sai pra lá. Quero um cara inteiro e não quero meio. Então, imagina, na sua primeira tentativa, você tomar uma porrada dessa, pra mim foi um soco no estômago. Fiquei triste, fui pra casa, fiquei 2 meses mais ou menos, 2 meses sem sair, a não ser escola, médico. Mas aí eu vi que o problema não estava em mim. Então, quem for gostar de você, tem que gostar de você do jeito que você é. Enquanto você coloca a sua felicidade na mão de outra pessoa ou de outra coisa, você não vai ser feliz nunca. Tudo depende da maneira como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. Nossa interpretação dos fatos, né? Sim, quantas tempestades em copos d'água a galera faz no dia a dia? Né? Às vezes por uma coisa pequena fica... Eu não estou dizendo que existe problema, meu problema é maior que o seu, não dá pra gente medir problema, porque na verdade é o significado que você dá que faz a diferença. Então, às vezes, uma coisa que para você é gigante, para mim é minúsculo. E vice-versa. Pode acontecer também. Então, tudo depende de como a gente reage. Como é que começou a sua carreira como palestrante? Como é que você virou autor? Como é que você abriu o palco do Tony Robbins? Como é que começou essa linda trajetória que está inspirando tantas pessoas? Foi... Bom, fora a parte que todo mundo sabe que já foi tudo arranjado lá em cima, né? Já estava pré-combinado, você não sabia. Já estava tudo combinado, mas eu costumo dizer que o universo vai preparando as coisas devagarinho, né? Então eu acho que eu não teria vivido tudo isso se não fosse para estar hoje aqui passando para frente. Vocês acreditem se quiserem, mas o meu maior medo sempre foi falar em público. Quando eu tive essa ideia, eu falei, como eu vou seguir com um projeto que depende de falar em público, se o meu maior medo era falar em público? E aí, olha que coisa maluca. Eu trabalho num banco, né, há 16 anos. Eu tinha ido almoçar, eu estava lá almoçando e tal, e um cara chegou e falou para mim assim, Marcos, e aí, como é que tá? Você tem saído muito na revista interna do banco?
Porque o banco tem uma matéria, tem uma revista, e eu sempre saía na revista fazendo alguma coisa, uma hora mergulhando, na escola de samba, né? E aí, já fazia um tempo que eu não saía. Eu falei, não, faz tempo, né? E ele falou, eu queria te contar uma coisa. Naquela época da sua revista de carnaval, a gente estava numa situação muito difícil lá em casa. Meus pais, eles estavam beirando a agressão física de tão ruim que estava o clima. Meus irmãos não queriam saber de trabalhar, ninguém queria saber de fazer nada da vida. E eu peguei alguns exemplares de algumas revistas que estavam ali, pessoal que está de férias, enfim. Entreguei uma para cada um. E falei, pensem no que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Olha essa história. Chamou uma reunião familiar ali, e aí eu só mastigando e ouvindo o cara falar, né? Ele falou, eu queria te dizer, hoje meus pais de fato decidiram se separar, que era o melhor a ser feito. Meus irmãos todos trabalhando e inclusive nós compramos um apartamento juntos. E foi graças àquela noite, aquela mudança de mindset. Sim. Você não tem noção, ele falou para mim, do poder de motivação que você passa para as pessoas sem perceber. Tipo, você tá a sua vida seguindo tal, uma revista que saiu, que foi parar dentro de uma família e pum. Por que você não faz isso profissionalmente? Eu falei, tá louco, né? Não, tem que falar em público e tal, não sei o quê. É tranquilo, cara. Meu hobby, nas horas vagas, eu sou professor, né? Em comunidades carentes e tal, não sei o quê. E palestra é igual dar aula. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, eu vou te ajudar. Você topa? Eu falei, tá bom. E a gente começou a almoçar todos os dias, com um gravadorzinho na mesa. E eu contando as minhas histórias, as coisas que eu tinha vivido, enfim. E aí, ele bolou um roteiro junto comigo. Inicialmente era um modelo de entrevista. Era tipo um talk show. Então ele falava, ele perguntava, eu respondia, aquela coisa toda. Depois de um tempo, é claro que isso não ia durar. E ele sabia disso, mas ele queria me dar aquele empurrão. E um dia, depois, a esposa dele engravidou e tal. E ele falou, cara, eu não vou poder mais tocar o nosso projeto juntos e tal. Eu falei, não, e agora? Eu preciso de você. Você não precisa de mim, cara. Eu falei, como não? Ele falou, não é pergunta e resposta? Eu falei, aham. Eu falei, então, elimina as perguntas, emenda as respostas. E eu falei, como é que faz sentido? E aí eu comecei a seguir sozinho. E fui. São 12, 11 anos de carreira já. E aí, beleza. Aí eu fui e tal. Aí um dia eu fui dar uma palestra no Costão do Santinho. E aí eu conheci o Anderson Cavalcante, que é o dono da editora Buzz. E ele não tinha Buzz ainda, ele fazia parte da Sextante, era um dos sócios da editora. E ele assistiu e falou, cara, eu tinha um livro na época, meu primeiro livro, que eu fiz com meu pai, na gráfica. E mesmo assim a gente até vendia nas livrarias e tal, surreal ele ter conseguido isso também. E ele falou, eu vi autografando, né? Ele falou que para ele foi um impacto assim, muito grande. Ele falou que em 20 e tantos anos de carreira ele nunca tinha comprado um autor pelo palco, porque ele fala que muitas pessoas são uma coisa no palco e outras coisas fora do palco. E aí eu falei, poxa, que legal, obrigado, tal. Ele falou, você precisa ter um livro. Eu falei, não, mas eu tenho um livro. Eu falei, não, precisa ter um livro, um bom livro, né? Sim. Aí, claro que não com as palavras, eu falei, tá, e aí eu vou fazer o seguinte, vou te apresentar lá para outra editora. Aí chegou lá, tal, tem um cara assim, tal, e os caras, não, tá louco, isso aí a pessoa vai chorar, isso aí vai ser para baixo, triste, depressivo, né? Porque o primeiro impacto de quem não conhece acha que a coisa não tem humor, que não brinca, enfim. Aí ele ficou muito assim, falou, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o meu selo. E ele saiu. E eu fui o primeiro livro da Buzz, o carro-chefe, assim. Por minha causa, ele fala que eu inspirei ele a querer abrir a editora dele. Ele ficou tão indignado que eles não quiseram publicar. Ele falava, essa história tem que ser conhecida. Não é por ele, é pelas pessoas. As pessoas merecem conhecer essa história. E a gente, aí estourou, best-seller.
E foi muito legal. E depois de mim vieram gigantes como Flávio Augusto, Rick Chester, Carlos Wizard e vários outros grandes nomes que estão junto com a editora Buzz. E hoje eles que... O meu pai que sempre foi o meu empresário, né? Desde o início. E ele faleceu e eu perdi o rumo e agora o que eu faço e tal. E foi mais ou menos nessa época. E aí ele falou para mim, olha Marcos, o meu core é vender livro, mas eu posso te ajudar se você quiser tal. E a gente fez uma parceria e deu muito certo. E hoje os autores são gerenciados pela Buzz. Você inspirou isso também? Também. Ele inspirou a migração dele para outra editora para publicar o seu livro e depois eles iniciaram essa questão de palestras também inspirado por você. Exatamente. Não só palestras, mas eles moldam a carreira dos autores. Então, tudo, desde mídia, desde onde você vai, onde você não vai, da entrevista não dá, enfim, coisas assim. Me conta essa história do Tony Robbins aí. Eu sei que é uma história mais longa, vamos tentar... Não, tá bom. E o Tony Robbins foi o seguinte, eu sempre fui apaixonado pela filosofia do Tony, os livros do Tony, e, cara, ele veio pro Brasil no ano passado, e eu falei, poxa vida, eu tenho que ir lá e tal, e não consegui o ingresso. Tava dando uma palestra em Recife, um dia antes do evento. E aí o meu telefone toca e o meu empresário fala, Marcos, o negócio é o seguinte, a galera lá do Tony, eles estão precisando de uma bateria de escola de samba para fazer lá um ritmo no palco e tal, antes do Tony entrar. Já que você canta, você é cantor, toca repique, você topa o desafio? Cara, na hora eu falei, vamos nessa. Só que você fica assim, né? Oh, e agora? Eu tô, se não der certo, enfim. O medo sempre vem pra todo mundo. A insegurança, aquela coisa. Mas você tem que jogar isso pra trás, aquela vozinha que tá na sua cabeça. Depois eu aprendi que a gente tem exercício pra isso e tudo. Aliás, é um dos ápices da palestra, deixa a galera doida. Mas eu fui, né? Claro que antes de desligar, ele falou assim, você tem que me dar a resposta agora, não é N5 nem N10. E tem uma coisa, eles querem uma música que chama Aquarela do Brasil. Aquela Brasil, meu Brasil brasileiro. A letra dessa música tem 1,5 km de extensão. E eu não cantava essa música. Eu tinha que decorar em 24 horas. Beleza, tranquilo, vamos nessa, topei o desafio. Antes de desligar eu falei, mas só tem um problema, quantas pessoas vão ter lá? Ele falou, nada que você não está acostumado, vai tranquilo. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, subi no palco, a galera foi e tal, cantei. Quando eu subo no palco, pum, 12 mil pessoas. Foi um negócio surreal. Eu tava lá. Você tava lá? Sim. Foi demais. E aí, deu certo, foi tudo muito legal. Quando eu tava no lounge ali, na área das pessoas que estavam no palco, no VIP ali, tava formando uma fila para tirar foto com o Tony. E aquela foto que custa 7 mil reais para tirar, porque ele ajuda um projeto de combate à fome no mundo. Sim. Então ele obriga os empresários a botar a mão no bolso. Então, você quer a foto, paga a foto e vamos ajudar pessoas a comer. Mais ou menos isso. E eu não tava com 7 pau para dar naquela foto naquela hora, mas eu tava ali. Aí eu entrei na fila, né? Entrei em primeiro lugar da fila, como se eu fiz aquela cara de rico bobo, né? Fiquei, né? Aí o segurança chegou e falou assim, o voucher. Eu falei assim, voucher? Eu falei, o voucher. Você não comprou para tirar foto com o Tony? Eu falei, tem que comprar? Ele falou, sem o voucher você não entra. E aí eu fiquei meio assim, aí você já assistiu aquele desenho do Shrek? Eu fiz a cara do gato do Shrek, né, tipo, ó dias ao céu. Eu falei, por favor, é o Tony, eu gosto tanto do Tony, qual chance eu vou ter o Tony de novo, me ajuda a falar com alguém. Enchi tanto o saco do cara, que o segurança foi lá dentro, falou com alguém, e aí fizeram o sinal para que eu pudesse entrar. Entrei, na hora que eu cheguei, o Tony ajoelhou, pum. Eu tipo, pelo amor de Deus, levanto, né? E o Tony, olho no olho comigo para mostrar que todos somos iguais, né? Não foi numa posição de cima para baixo, né? Ele ajoelhou frente a frente, botou a mão no meu peito e falou assim, cara, continua com essa missão linda que você tem de ajudar tantas pessoas no Brasil. Você vai ajudar muita gente no Brasil e ainda fora do Brasil. E eu quero te dar um presente. Eu falei, presente? Tudo aquilo, se tivesse acabado ali, tava lindo já. Mas ele falou, eu quero te dar um presente. Eu falei, tá bom, obrigado. Eu falei, que presente? Ele falou, eu quero que você vá como meu convidado
no Encontro com Destino, Date with Destiny, lá em Miami. É um curso que custa $7.500, cara. E são 6 dias de treinamento de imersão. É muito intenso tudo o que acontece lá. Eu fui para lá, foi incrível. E no penúltimo dia, ele costuma chamar pessoas para compartilhar. E ele diz, eu quero chamar o meu amigo do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar um conceito que eu aprendi lá, que todos nós temos uma pergunta primária, uma pergunta subconsciente que move a gente nos momentos de vitória e às vezes nas derrotas também. Então, por exemplo, tem gente que a pergunta primária é o que eu tenho que fazer para agradar mais as pessoas? Tem gente que a pergunta primária é será que eu sou bom o suficiente? Cada um tem a sua, e eu descobri a minha lá. Então, na hora que ele pediu para eu compartilhar, eu disse a ele que a maior sacada que eu tive foi a minha pergunta primária. Quando eu nasci, que aconteceu tudo aquilo, os médicos deram uma previsão de vida de 30 anos no máximo. Essa é a previsão que me deram quando eu nasci. Ok, vivi com isso o tempo todo. E a minha pergunta primária, subconsciente, ao fazer tudo isso, que vocês podem ver no livro, né, nas atividades todas, sempre foi, como eu posso aproveitar a vida com o pouco tempo que me resta? Essa era a minha pergunta primária. Por isso que eu fiz coisas impossíveis. Você surfa? Você surfista, skatista, o mergulhador, eu toco numa escola de samba, enfim. Canta de tudo. Sou cantor também, enfim, muita coisa teoricamente impossível para alguém nas minhas condições. E o que me moveu foi essa pergunta primária. Eu falei, caraca, era isso, né? E aí, na hora que eu compartilhei, o Tony virou e falou assim, e quantos anos você tem agora? Eu falei, 36. Aí todo mundo, a plateia veio abaixo, o DJ começou a botar aquela música Tonight We Are Young, que quer dizer, hoje à noite todos somos jovens e tal. E foi muito emocionante, as pessoas vieram me abraçar e tal, e naquele momento, aí ele falou, eu quero te dar um presente. Eu falei, de novo não, o coraçãozinho não vai aguentar. Eu quero te dar a Academia da Liderança. Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui. Eu quero que você leve isso para o Brasil, para as pessoas que precisam. E muita gente não tem condição de ir até o Tony, pagar tudo aquilo, né? Não digo que não vale, vale muito, porque sua vida muda definitivamente em muito pouco tempo. Você aprende coisas que você levaria uma vida para aprender. E ele me deu esse outro curso, enfim. Tanto que eu posso falar do meu curso novo? Pode. Tá, eu inclusive abri uma turma agora, essa semana, já é a segunda turma, que chama Supere Online. E é um curso online onde eu peguei todo esse conteúdo e amarrei ele em 4 semanas, é um curso de 1 mês. E é comigo mesmo, não é online gravado, é online ao vivo. E a galera, todo mundo vê todo mundo na sala, enfim, tem exercício para a próxima semana. E aí a coisa rolou, muito legal, então eu estou podendo compartilhar e é um preço muito, muito, muito mais acessível. Então quem quiser saber mais também é só olhar lá, bit.ly/supere2, Supere 2 porque é a turma 2, né? Fiz imersão de 3 dias, a galera tá adorando esse conceito. O Tony é muito monstro, né, cara? E eu tô indo agora de novo, em setembro, agora dia 30 eu começo o curso em San Diego, nos Estados Unidos. E em dezembro, grava aí a minha meta, hein? Dezembro, eu já quero estar no Date with Destiny já como staff, se Deus quiser. Tá gravado. Vou conferir, tá gravado, tá gravado. Marcos, nós temos um mote aqui que nós trabalhamos, que é o mote de ser imparável. Ser imparável no sentido de não desistir. Não no sentido de ser uma pessoa que não descansa, que não tira férias, enfim, é no sentido de você persistir, apesar de todas as limitações que porventura podem existir, as limitações teóricas, né, que você bem citou. E para mim você é um caso claríssimo de uma pessoa imparável, uma pessoa que realmente corre atrás, que não para, independentemente do que acontece e do que a sociedade diz. Eu queria pedir a você que desse uma dica para quem nos acompanha, para a pessoa que está, porventura, desmotivada, está pensando em desistir de estudar, desistir de trabalhar, desistir de buscar os seus sonhos, porque se sente fraca, porque sente que não é capaz, porque, enfim, tem algum problema muito grande na vida
e acha que deve parar de sonhar e de tentar. Jamais, jamais pare de sonhar e nunca desista dos seus sonhos. Por mais que às vezes alguém que você mais ama, muitas vezes, tá do seu lado e fala: "Ih, isso não é pra você não, você não vai conseguir", né? Eu costumo dizer que a gente é a soma das pessoas que estão à nossa volta. Então, muitas vezes a gente não tem como filtrar e deletar pai, mãe, irmão, namorado, enfim, né? Mas você tem que ter um filtro, modo filtro ligado e acreditar em você. Tudo que eu fiz até hoje foi porque eu acreditei que seria possível. Ninguém ia chegar para mim e falar: "Você quer surfar? Ou você quer..." Claro que não seria fácil uma coisa dessa. Mas você tem que ter isso vivo, porque quando você vive aquilo que você acredita, quando você deixa essa chama acesa dentro de você, as pessoas que estão à sua volta compram isso também. E aí te ajudam a chegar, porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Ninguém. As maiores autoridades que você pode ver aí de pessoas como referência, ninguém chegou em nenhum lugar sozinho. O tempo na vida passa depressa, ele passa rápido. Olha só, a gente já passou metade do ano, já foi embora, né? Foi embora, sim, voou. Parece que ontem a gente estava lá fazendo plano, vendo fogos, aquela coisa toda, e eu tenho certeza que, infelizmente, muitos de vocês que estão aí assistindo não cumpriram tudo aquilo que você prometeu na hora da virada. Mas calma, não tem problema não. A gente não tem que esperar lá o próximo Réveillon para mudar, não. Todo dia, cada dia você pode fazer da sua vida o que você quiser que ela seja. É só trabalhar para isso. Um dia de cada vez. Foco e persistência. E você vai chegar. Todo mundo pode se dedicar mais. Todo mundo pode se dedicar mais aos estudos, ao trabalho, à família. Experimenta fazer isso durante, 3 meses. Sem pensar em, como é que a gente pode dizer, em recompensa adicional. Vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Não, faz por você. Se dedica. 3 meses é o teste que eu te dou. E me procura se a sua vida não começar a melhorar. Tem uma coisa que você quer mudar? Você quer perder peso? Hoje é o dia de começar o regime? Não, na próxima segunda. Hoje. Hoje é o dia de tornar a sua vida o que você quiser que ela seja. Nunca desista, para de reclamar e vamos ser felizes, que é para isso que a gente veio nesse mundo. É isso aí, Marcos. Muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, um prazer. Espero que a gente possa manter esse contato. Sou muito grato pela essa nova amizade que a gente vem desenvolvendo. Gratidão. Se você gostou desta entrevista, assine nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que produzimos por aqui. Nós acreditamos que todo mundo pode, você também pode, desde que você jamais pare. Muito obrigado.